Foco informa, foco informa, foco informa. Foco informa. Foco informa, foco informa, foco informa. Boa noite, hoje é dia 28 de outubro e começa agora a mesa redonda que tem como tema a cultura na cidade de Campinas. Sou Celina Silveira e aqui comigo está o jornalista Paulo Reda, que sempre esteve envolvido no meio cultural. Paulo Reda já atuou como jornalista nos jornais Todo Dia, Diário Popular e Jornal Destaque de Campinas. Paulo Reda sempre teve interesse por cultura e atualmente é um dos organizadores do bloco de carnaval Nem Sangue Nem Areia, fato que o deixa sempre inserido no meio cultural. Boa noite, Paulo Reda, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Estamos aqui para discutir aí a cultura de Campinas, o jornalismo cultural e a cultura de modo geral. E para contribuir com nossa conversa, contamos com os comentários de Júlio Moreira e Stephanie dos Santos. Vamos iniciar conversando a respeito das coberturas jornalísticas para a cultura, já que nosso convidado é um profissional que transita nos dois campos. Paulo Reda, como a mídia da cidade de Campinas mantém os moradores informados dos eventos e atividades culturais? Nós temos os veículos, jornais, sites, televisão, rádio, que tem uma programação contínua, né? Uma cobertura da área cultural. O que eu acho é que, isso não se restringe a Campinas, mas, como a gente acompanha aqui mais de perto, dá para fazer um comentário um pouco mais detalhado, mais aprofundado. A cobertura, ela fica ainda muito em cima de agenda. Quer dizer, o que vai acontecer, se vai ter um show, uma exposição, uma peça, e, deixa um pouco de lado aquela cobertura mais de fundo. Quer dizer, como é que está a situação da cultura na cidade, se os investimentos são suficientes ou não, como é que está a situação dos espaços, dos teatros, das casas de espetáculo. Essas matérias mais de fundo, eu acredito que a cobertura ainda deixa um pouco a desejar. Até porque é uma coisa que necessita um pouco mais de espaço, dá um pouco mais de trabalho, de reflexão. Isso ainda deixa bastante a desejar. A questão da agenda, eu acho até que em Campinas, dentro do possível, a cobertura é razoável, é boa, razoável, se bem que muitos eventos ainda acabam ficando de fora também. Acaba se privilegiando muito aqueles eventos com artistas mais badalados de televisão, ou cantores, etc., com mais sucesso, né? E muitas vezes até a produção local acaba ficando relegada, né? Não tem o espaço que muitas vezes deveria. E é uma produção, em muitos casos, de qualidade. Uma qualidade muito grande até. E às vezes a cobertura que se dá não é correspondente a essa qualidade. Nós temos o comentário da aluna Stephanie dos Santos. Por favor, Stephanie. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Então, quando a gente fala a respeito da cobertura jornalística realizada principalmente pelos veículos de comunicação, e aí a gente pensa nos veículos de grande expressão, como você falou, eles vão ficar bem situados em relação à agenda e eventos que vão acontecer mais no sentido de informar e da programação. Mas a reflexão a respeito do pano de fundo quanto a bastidores aí dessa produção, muitas vezes ela deixa a desejar. Levando em consideração também que a maioria das vezes que você tem uma cobertura um pouco mais profunda é quando os eventos são de grandes empresas que têm algum patrocínio, muitas vezes das próprias empresas de comunicação, ou tem algum artista de notoriedade e tudo mais. E uma questão interessante que você colocou é referente a, às vezes, faltar essa cobertura para as produções locais. A gente tem dois portais que são bem interessantes em relação a isso, que seria o campinas.com.br, que é idealizado pela jornalista Luciana Almeida, e o Guia Cultural da Unicamp, que oferece um panorama um pouco maior a respeito do que acontece no cenário cultural da cidade e até dessas produções locais e muitas vezes, de certa forma, independente, porque aí não vai contar tanto com os investimentos de governo e por aí. Eu queria que você desse, se você tem alguma questão a colocar a respeito do quanto esses portais independentes, digamos assim, contribuem, porque nos grandes veículos a gente não tem esse tipo de cobertura. Bom, você citou até o campinas.com, que eu acho que é um exemplo excelente, é um ótimo portal de cultura, né?
Mas assim, ele fica também mais em cima daquilo que eu falei, até pela proposta deles. Eu não estou dizendo que está errado ou certo isso. A agenda tem que ter, é fundamental, é importante, é útil, mas assim, dentro do que eles se propõem, eu acho que eles são excelentes. Assim, eu mesmo recorro a eles várias vezes para saber o que vai acontecer na cidade, etc. Agora, eu gosto de encarar a cultura como uma coisa um pouco mais ampla, né? Não só espetáculos, não só apresentações. Cultura é um conceito bem mais amplo que isso, que envolve desde a questão política, por exemplo. Se cobre muito pouco. Como é que por exemplo, como é que a Câmara de Vereadores trata a questão da cultura, como é que a própria prefeitura, as leis de incentivo, a questão do patrimônio histórico. Poderia citar outros exemplos, né? Só para a gente se situar. Isso aí tem uma cobertura assim, muito, muito restrita, muito pequena. Acaba se perdendo ali. Assim, muitas vezes os editores não sabem onde colocar isso. Por exemplo, uma cobertura dessa vai para a página de cultura, vai para a página de cidades, vai para a página de política, entendeu? Então, nessa confusão, acaba às vezes não indo para lugar nenhum. Então, eu acho assim que falta ainda na cidade uma reflexão um pouco mais aprofundada desse tipo, né? De não ficar tratando a cultura apenas como agenda, que é importante também, é válida, é necessário. Mas eu acho que a gente precisaria ir além disso. Obrigada, Paulo Reda. E no próximo bloco, nossa conversa é sobre a situação do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, o FIC. Voltamos já. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Mantenha seu quintal sempre limpo. O mosquito bota seus ovos em qualquer lugar que junte água. Não deixe juntar água nos vasos de terra. O melhor remédio na sua cidade. Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora? Uma rádio ilegal e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Tá na hora de vacinar. Leva o seu filho lá. Quem ama, cuida, leva pra vacinar. Não se esqueça que para a criança crescer com saúde é fundamental a vacinação. Por isso, não deixe para vacinar. Vai lá. Leve o seu filho pra vacinar. Acaba o comercial, vai ter uma vinhetinha, tá? 76 projetos contemplados pelo FIC, Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, aguardam um repasse. Voltamos com o segundo bloco da Mesa Redonda com o nosso convidado especial, o jornalista Paulo Reda. Para dar continuidade à nossa conversa sobre cultura na cidade de Campinas, vamos ouvir a reportagem de Érica Araújo a respeito do repasse de verba para investimentos culturais na cidade. 76 projetos contemplados pelo FIC, Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, aguardam um repasse de cerca de R$2 milhões da Prefeitura do município. O resultado do edital foi publicado pelo Diário Oficial no dia 26 de fevereiro deste ano. Até o momento, nenhum projeto recebeu a verba garantida por lei, o que motivou artistas e produtores a promover atos como o que ocorreu no dia 17 de agosto, em frente ao Paço Municipal. Ana Lúcia Vasconcelos, contemplada pelo projeto Hilda Ilst, estilhaçando sua própria medida, relata como esse impasse reflete nos projetos. Se a gente continuar articulando tal, esperando e passando o tempo, outubro. Por exemplo, meu livro deveria estar lançado em setembro. Como todos os projetos, em setembro. Outubro a gente estaria fazendo palestras sobre o projeto, já tudo agendado nas redes culturais, enfim, bibliotecas de Campinas. Jonatas Aparecido da Silva, integrante do projeto contemplado Transformarte, acredita que a atual situação do FIC é devido à má gestão da administração.
quando você tem o FIC, é um fundo de investimento. Então você primeiro levanta esse recurso e depois abre o edital. E lá, a princípio, eles abriram o edital e agora estão justificando que esse dinheiro não existia ainda. Mas não é o correto para se fazer quando você promove um edital público, né? O vereador Paulo Búfalo considera a situação um descaso das autoridades responsáveis devido à falta de resposta aos artistas e aponta ilegalidades contra a transparência do fundo de investimento. Há um conselho gestor do Fundo de Investimentos Culturais, né, que deve fazer a fiscalização e semestralmente precisam publicar em diário oficial um demonstrativo contábil do fundo. E não há esse demonstrativo publicado. Então é uma outra ilegalidade no trato, né, dessa política pública na cidade. E eles não dão retorno. O vereador Paulo Búfalo pretende protocolar uma representação junto ao Ministério Público para relatar este fato do repasse do FIC, pedindo a tomada de providências. Reportagem Érica Araújo. O adiamento do repasse da verba do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas afeta diretamente os projetos contemplados no último edital. Jornalista Paulo Reda, como você analisa a distribuição de verba para a cultura na cidade? Essa questão do FIC é uma questão, digamos, pontual, mas que mostra de forma bem explícita essa situação. Uma coisa que fica, só para situar esse assunto específico, o FIC é um fundo, ou seja, eu acho que ainda o poder público confunde muito essa questão dos fundos, porque o fundo, aquele dinheiro é para aquilo. Então você tem que ter um fundo com... Isso não é só para a cultura, para outras áreas também. Então o dinheiro que está ali é para os projetos daquela área. Mas assim, ainda se trata isso de uma forma, eu considero ainda amadora, para não dizer outra coisa. Pior, eles não respeitam, assim, tirando uma ou outra exceção, eles não respeitam. Quer dizer, se precisar de dinheiro para outra coisa, o dinheiro daquele fundo vai para outra coisa. Eles não depositam o dinheiro do fundo, certo? Então, muitas vezes esses fundos são ficções, quer dizer, não existe lá o fundo, se publica um edital com os projetos contemplados, com valor, etc., e não repassa o dinheiro, né? Isso não vale só para o FIC, vale para outras coisas também. Eu não sei se eu posso adiantar isso, mas, por exemplo, eu sou presidente de um bloco de carnaval em Campinas, nem sangue nem areia. Todo ano é a mesma situação, porque você chega às vésperas do carnaval sem saber se você vai ter dinheiro. Assim, o pior não é assim, se ele chegar assim, lá um ano antes e falasse assim, não vai ter dinheiro, é uma coisa. Agora não, eles esperam chegar um mês antes do desfile para falar se vai ter ou não vai ter, e mesmo assim, um mês antes, esse vai ter ou não vai ter é incerto. Quer dizer, eu acho que falta planejamento, falta programação. Um planejamento, uma programação mais séria, que dê para confiar. Quer dizer, porque esses artistas estão, quando eles apresentam seus projetos, eles já, inclusive, começam a desenvolver algumas atividades, a contratar gente, a alugar espaços, a alugar equipamento, etc. E muitas vezes eles até, uma situação maluca, eles ficam no prejuízo mesmo. Não é só que eles não recebem o dinheiro, eles já se comprometem com algumas coisas e não tem o dinheiro para pagar depois. Então é uma situação que eu acho ainda que é tratada de forma, uma palavra pesada, mas eu acho que ainda é tratada de forma muito amadora, muito amadorística. Certo. Nós temos uma pergunta da aluna Érica Araújo. Érica? Jornalista Paulo Reda, como você mesmo comentou, há uma má administração desse fundo, mesmo estando previsto em lei desde o governo do Dr. Hélio. Você acredita que já teria que ter um saldo nesse fundo? Você mesmo comentou que há destinação para outros, na saúde, educação. Mas recentemente foi liberado um fundo para a compra de fantoches, no valor também quase destinado aos projetos, em cerca de R$1 milhão aqui em Campinas. Como você considera essa ação da administração municipal? Olha, eu não tenho conhecimento desse caso específico, mas a questão, os fundos também tem outra discussão, que é assim, a sua composição do conselho que é responsável pela gestão desses fundos, né? Que
tem que ser um conselho plural, apesar de muitas vezes ter uma participação majoritária do poder público, mas tem que ter representação da sociedade, prestação de contas para a população, né? Porque senão, muitas vezes você assim, tem que tomar muito cuidado para não usar critério político na distribuição desse recurso. Quer dizer, tem que ter uma avaliação técnica, uma avaliação que leve em conta uma série de fatores, a qualidade do projeto, o interesse social, etc. Né? Então, essa fiscalização é fundamental. Tem que ter o conselho que é responsável pela gestão desse fundo, tem que acompanhar como esse dinheiro está sendo utilizado. E se estiver sendo mal utilizado, tem que denunciar mesmo. Porque a função deles é essa. A função do conselho é cuidar do bom andamento do fundo. Obrigada, Paulo Reda. Encerramos o segundo bloco e logo voltamos com a mesa redonda cultural para discutir sobre os Conselhos Municipais de Cultura, dando ênfase ao CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. Já voltamos. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Mantenha seu quintal sempre limpo. O mosquito bota seus ovos em qualquer lugar que junte água. Não deixe juntar água nos vasos de terra. O melhor remédio na sua cidade. Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora? Uma rádio ilegal e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Tá na hora de vacinar. Leva o seu filho lá. Quem ama cuida, leva pra vacinar. Não se esqueça que para a criança crescer com saúde é fundamental a vacinação. Por isso, não deixe para vacinar. Vai lá. Leve o seu filho pra vacinar. Começamos agora o terceiro bloco da nossa mesa redonda discutindo sobre a cultura da cidade de Campinas com o jornalista Paulo Reda. Paulo Reda, Campinas tem alguns conselhos municipais de cultura, como o próprio Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Municipal do Hip Hop e também Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o CONDEPAC, que é o foco da nossa conversa neste bloco. Para iniciar nossa conversa, vamos ouvir a reportagem de Débora de Almeida. O CONDEPAC, Conselho do Patrimônio de Cultura de Campinas, foi criado em 17 de 12 de 1987. A função do Conselho é definir a política municipal de defesa e proteção do patrimônio histórico. Os imóveis tombados pelo Conselho precisam ser preservados. Existem legislações para o auxílio financeiro dos proprietários desses imóveis. João Verde, formado em arquitetura há 32 anos pela PUC Campinas, é um dos membros do CONDEPAC e explica como esse processo funciona. Então, nós temos uma isenção de IPTU. A família, a pessoa que tem um imóvel tombado pode pedir a isenção de IPTU para aquela isenção de IPTU ajudar na manutenção daquele imóvel. Temos, a pessoa pode pedir recursos da Lei Rouanet, né? Dinheiro que empresas pagariam de imposto de renda, elas podem transferir até 7% do imposto de renda que iam pagar para um projeto de Lei Rouanet. Então, elas podem pedir financiamento através da Lei Rouanet para investir no restauro do imóvel. Muitos imóveis são usados para comércio. João Verde diz que não é necessário um novo projeto arquitetônico. A gente tem tanta área livre, eu vejo que a gente não precisa demolir o antigo para construir novo. Agora, nós podemos preservar o antigo e fazer esse antigo, ele se revitalizar, né? Haver o retrofit desses prédios antigos para a gente trazer uma nova condição para a cidade. O Conselho é fundamental para que os bens de Campinas se mantenham vivos, sem perder os costumes populares da nossa população. Reportagem de Débora Ferreira.
na importância dos conselhos municipais, o que você acha do incentivo ao conhecimento da cultura histórica em Campinas e o que você acha que falta nas autoridades para dar maior atenção aos patrimônios culturais? Como você mencionou o CONDEPAC, o CONDEPAC é um órgão que, assim, que faz um trabalho muito importante aqui em Campinas, né? Eles, dentro das limitações de recursos humanos, financeiras, etc., eles tentam realmente fazer um trabalho sério, mas esbarram em muitos obstáculos aí, né? Que ainda existe, até de incompreensão da população, muitas vezes do poder público, da própria iniciativa privada. Ontem eu vi uma situação que eu achei curiosa. Eu estava passando ali no Lago Santa Cruz, no Cambuí, tem uma casa tombada ali. Aí o que aconteceu? A fachada está preservada, só a fachada, e no fundo eles fizeram um estacionamento. Quer dizer, na minha cabeça aquilo ali descaracterizou completamente o imóvel. Pode ser até que eles tenham cumprido toda a legislação. Não sei, não vou discutir. Eu estou falando uma coisa que eu vi e não me aprofundei. Mas assim, Campinas, assim, uma coisa que me chama muita atenção, a quantidade de prédios, não só prédios tombados, mas prédios os mais variados, assim, abandonados, tem na cidade, que podiam estar sendo usados para teatros, para centros culturais, não só para cultura, para outras áreas também, mas é uma coisa assustadora, assim. Eu não tenho um levantamento, não sei se existe esse levantamento, mas é uma coisa gigantesca, assim, o número de... recentemente teve a PUC aqui, né, onde nós estamos, anunciou aí a reforma do prédio do Pátio dos Leões. É uma coisa extremamente interessante. Vamos ver se vai para frente, se vão reformar mesmo, mas eu acho que esse tipo de iniciativa que é importante. Mas Campinas, eu acho, em termos de patrimônio histórico, ainda está muito atrás de outros lugares. Assim. Não colocaria a cidade como destaque nessa área, não. Acho que tem que avançar muito mais. Ainda sobre o CONDEPAC, o aluno Júlio Moreira tem um comentário. Bom, boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo Reda, desculpa. O CONDEPAC, como todos os conselhos municipais, são espaços de natureza plural que visa interagir sociedade civil e o Estado. Composto, como o próprio site oficial da Prefeitura de Campinas escreve, por pessoas de comprovada idoneidade moral na sociedade, e com o objetivo de defender, propor melhorias e até projetos para a área cultural, o Conselho deveria brigar para fazer de Campinas uma cidade com maior riqueza cultural. Mas, infelizmente, os membros do Conselho daqui de Campinas tendem a ser mais conservadores, o que retira com o propósito do Conselho e acaba refletindo na ausência de grandes ações culturais na cidade e a utilização de espaços públicos. Acho que não sei se... assim, vamos só para complementando o que você está dizendo. O CONDEPAC, como você disse, tem uma composição plural, etc. Mas tem limitações. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que muitas vezes eles têm muita vontade de fazer e esbarram em uma série de obstáculos. Tem um amigo, uma pessoa conhecida minha que comprou um prédio ali perto da FEPASA. Comprou não, arrendou, não pode comprar aquele prédio. Acho que era rede ferroviária, etc. E assim, ele reformou, fez um espaço de eventos lá. Ele disse que teve um apoio total do CONDEPAC para aquilo. E é um prédio, assim, importantíssimo para a cidade. Só que, assim, e também tem pouca gente procurando isso, né? Quer dizer, não tem um número significativo de empresários na cidade querendo ocupar esses espaços e talvez se precisasse trabalhar mais nessa questão de... Já existe, como o João Verde comentou aí na reportagem, essa questão da isenção do IPTU. Tem uma outra lei que a prefeitura tem, que trata do valor adicionado. É um termo um pouco complicado para explicar. Mas você pode adicionar um valor como se fosse o valor histórico do prédio. Então você recebe aquilo como um retorno da prefeitura, na verdade. É um pouquinho mais complicado, mas é mais ou menos isso. Então eu acho assim, Campinas, o CONDEPAC foi criado em 1987, se não me engano, conforme a reportagem informou. Antes disso, muitos prédios importantes da cidade foram demolidos. Assim, Campinas devastou o seu patrimônio histórico. Assim, comparando com outras cidades, por exemplo, o teatro que tinha aqui, o Teatro Municipal, foi demolido. Por exemplo, São Paulo tem um teatro, Rio de Janeiro, Campinas não tem. Por quê? Porque naquela época
a questão urbanística não levava em consideração isso. Foram lá e derrubaram o teatro e acabou. Quer dizer, tem que ter um trabalho muito forte para preservar, mas não só preservar com qualidade, sem perder as suas características, o que sobrou, que não foi muito, na verdade. Para encerrar esse bloco, a aluna Débora de Almeida tem uma pergunta. Boa noite, Paulo Reda. A Prefeitura de Campinas está com um novo projeto para edifícios tombado pelo Condepac, com restauração de fibra ótica para manter a aparência do imóvel por fora. A loja Magazine Luiza, em frente à Igreja Catedral, na Avenida Francisco Glicério, que é um imóvel tombado, manteve a ideia de mexer somente no interior da loja. Você acredita que esse projeto realmente venha acontecer? E qual é a relevância cultural do projeto para Campinas? Assim, não posso comentar especificamente essa questão da fibra ótica, eu não conheço em detalhes, mas é sempre válido. Mas assim, eu aqui em Campinas, eu só acredito vendo, quando estiver pronto. Se não estiver pronto, tudo pode acontecer, pode parar no meio do caminho, pode... Agora, eu acho que tem que ter uma fiscalização rigorosa por parte do Condepac e de outros órgãos competentes para ver se essa reforma, essa obra está sendo feita realmente dentro dos critérios estabelecidos. Obrigada, jornalista Paulo Reda. Voltamos já com o último bloco. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Mantenha seu quintal sempre limpo. O mosquito bota seus ovos em qualquer lugar que junte água. Não deixe juntar água nos vasos de terra. O melhor remédio na sua cidade. Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora? Uma rádio ilegal e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Tá na hora de vacinar. Leva o seu filho lá. Quem ama cuida, leva pra vacinar. Não se esqueça que para criança crescer com saúde é fundamental a vacinação. Por isso, não deixe para vacinar. Vai lá. Leve o seu filho pra vacinar. Com a mesa redonda, com o nosso convidado especial, o jornalista Paulo Reda. O jornalista Paulo Reda trabalhou com jornalismo voltado para a cultura, assunto que hoje é tema da nossa conversa. Como conversamos no início, é baixo o investimento da prefeitura para o incentivo cultural, o que leva a população a criar manifestações culturais por conta própria, como ouviremos na reportagem de Camila Godoy. A cultura na cidade de Campinas se faz presente através de várias manifestações e eventos, como a Usina Geradora, um conjunto de coletivos que fazem a gestão do espaço junto com a Secretaria de Cultura. O produtor musical e organizador da usina, Daniel Rezende, conta que os grupos artísticos culturais promovem apresentações fora do comum, mais dinâmicas e interativas. A ideia de reduzir o tamanho dos festivais, então ele é uma coisa mais curta e principalmente para promover a interação entre esses artistas independentes e o público, justamente porque ele é um evento que pressupõe que em diversos momentos o público suba ao palco e participe também, tocando um instrumento, cantando, enfim. Assim como Daniel, Flávia Stella, a vocalista de uma das principais bandas que tocam na usina, Freak Company, vê o espaço cultural como uma oportunidade de expressão para os jovens, além de uma forma de valorizar a música nacional. Acho que as bandas têm que se unir cada vez mais, e as bandas com os produtores, todo mundo fortalecendo essa cena, principalmente de música própria, de música autoral. Que a gente está tão acostumado sempre a absorver, tudo que vem de fora, ou não dá tanto valor para aquilo que acontece aqui mesmo, Então a gente tem bandas muito, muito boas, que são
iguais ou até melhores que bandas de fora e às vezes a gente não dá tanto valor. E não cabe só aos organizadores e artistas a realização de cada usina. O público jovem contribui para o sucesso de cada evento, assim como a estudante de psicologia Mariana França. O que me leva a frequentar esses eventos? Eu acho que principalmente é ver a energia que todo mundo coloca ali pra ver cada evento dar certo, sabe? A liberdade de expressão que os jovens têm nesse espaço e o clima que a música e a arte conseguem promover também é sensacional. E eu acho que é muito bom que os jovens de Campinas possam se sentir acolhidos em eventos culturais como esse, porque com certeza a tendência é só crescer. A diversidade de música e arte dá à cidade de Campinas infinitas possibilidades para aqueles que desejam incluir um pouco de cultura no dia a dia. Seja qual for o estilo, o importante é participar. Reportagem de Camila Godoy. Jornalista Paulo Reda, a população se mostra empenhada quando quer organizar algum evento que interessa. As pessoas que organizam eventos culturais de maneira independente podem ter o patrocínio da prefeitura? Eu acho até que podem, mas eu acho que também nada impede que elas realizem os seus projetos independentemente da prefeitura. Eu acho que a principal função do poder público, eu acho que é uma falha, que é uma questão de concepção mesmo, que na minha opinião é uma concepção equivocada. Já melhorou um pouco de uns anos para cá, mas a gente sempre teve uma política dentro da área cultural, né, dentro do poder público, de se privilegiar uma coisa de eventos, por exemplo, fazer eventos. Vamos fazer um show, não sei aonde, e se preocupa pouco com a questão da estrutura mesmo, de oferecer muitas vezes essas pessoas, esses grupos, eles não precisam de dinheiro, eles precisam de um espaço, um local, um estímulo para fazer isso. Você não precisa necessariamente dar dinheiro para eles. Eu acho que aí é a grande falha do poder público, não pensar na questão estrutural, que é tão ou mais importante. Eu não sou contra a questão dos eventos, eu acho que tem que ter os eventos, os eventos dão muita visibilidade, claro que assim, a curto prazo eles têm um retorno maior, porque a pessoa está vendo, olha que legal, estão fazendo um show aqui na praça, ou estão promovendo uma exposição, etc. É bacana, claro que é. Agora, a questão estrutural, a médio e longo prazo, eu acho até que é mais importante, porque aí realmente você fomenta uma produção, e não é uma produção que vai começar e parar, é uma coisa que vai ter sequência, né? Vai ser orgânica, é uma coisa que sempre vai acontecer, e vai evoluir, vai crescer, certo? Então aí eu acho que precisa realmente ter uma mudança de concepção. Essa questão estrutural andar paralela com a questão com esse lado dos eventos, dos shows, etc., que dão mais visibilidade. Você é a favor de iniciativas privadas? Eu acho que eu não vejo problema, assim, não acho que é uma coisa que não pode, porque eu acho que assim, tudo é válido. Eu não vejo problema, inclusive, da prefeitura, em alguns casos, fazer parcerias público-privadas para gestão de espaços culturais, ou não só culturais, de outras áreas. É claro que isso tem que ser feito com muito critério, com acompanhamento, porque muitas vezes isso dá errado também, né? Não pode ser uma coisa que privilegie o privado em detrimento do público. Claro que você vai ter que ter sempre uma cota de espetáculos, vamos dizer, vamos dar um exemplo, se você cede um teatro, né, a concessão de um teatro para da cidade, você tem que ficar com uma parte dos espetáculos. Se deixar na mão do empresário, ele só vai fazer coisa que dá dinheiro. É claro que você tem que controlar isso. Agora, não acho que isso seja a salvação. Eu acho que isso é uma possibilidade. Também a gente tem o exemplo aqui da Orquestra Sinfônica, né? A Orquestra Sinfônica já teve patrocínio de empresas privadas e até onde eu sei, assim, isso não comprometeu a qualidade da orquestra. Quer dizer, eu não vejo essa questão de necessariamente porque o privado entra que vai... Você tem que deixar bem claro qual é o papel de cada um. Quer dizer, pode ter interferência artística do privado dentro dessa cogestão, digamos, né? Mas são várias possibilidades. Mas eu acho assim, isso é uma questão, mas a questão mais importante para mim
é que se tenha uma política cultural voltada para a questão estrutural, né? Que se preocupe menos com o oba-oba e mais com a formação e com a manutenção desses trabalhos que surgem naturalmente da sociedade. Aí que eu acho que é mais interessante até. Uma coisa que vai surgir naturalmente. Os grupos estão aí já. Se eles tiverem uma estrutura, o trabalho deles vai se desenvolver. O aluno Júlio Moreira tem uma consideração. Paulo Reda, mas como o senhor mesmo disse, por shows e até mesmo eventos terem uma notória visibilidade maior, não é justamente por isso que acaba atraindo o poder público para o investimento somente nesses setores e nessas ações culturais na cidade? Não, é exatamente isso. Eu acho que isso está errado. A questão é claro que o político pensa no imediatismo, mas assim, a administração não pode se limitar a isso. A administração não pode pensar assim, eu vou administrar para me reeleger ou para o meu governo. A administração tem que fazer ações orgânicas para que a estrutura cresça, se desenvolva, né? Não é uma política oportunista. É uma coisa que tem que ser pensada para os futuros governos, para os anos seguintes, né? Não é uma questão só de vou me promover com isso. Voltando a falar, eu não tenho nada contra, eu acho que os eventos são importantes, eu acho que devia ter mais até. Por exemplo, esses eventos são coisas que tranquilamente poderiam ser feitas em parceria com a iniciativa privada, por exemplo. Então você quer trazer uma orquestra internacional para tocar na Praça Araújo da Paz. Não tem problema nenhum a prefeitura fazer esse evento junto com uma empresa. Eu acho positivo, inclusive. E não só positivo, muitas vezes isso só se viabiliza dessa forma. Agora, eu acho que o mesmo empenho que tem nesse sentido devia ter no sentido da preservação dos espaços, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, o Museu da Cidade. O Museu da Cidade está abandonado. Agora estão começando as discussões que pode... Está fechado o museu. O museu está fechado. Entendeu? É isso. Tem que atrair, já que eu não vejo problema também em atrair iniciativa privada para isso. Mas aí tem que ter uma política. A questão também e tem que ser confiável. Porque ninguém vai entrar como parceiro se não confiar. Então eu acho que falta muito isso. Falta essa, sabe, uma política consistente que a sociedade, os empresários, todo mundo acredite naquilo e fale, não, realmente é uma boa eu me associar a isso, eu investir, eu criar um grupo de teatro, de música, de dança, etc., que eu vou ter um lugar para ensaiar, para me apresentar. Quer dizer, se você não tiver todo esse conjunto de coisas, realmente fica uma coisa fraca, fica uma coisa solta, né? Não fica uma coisa sistemática, consistente. E você acha que a cidade perde dinheiro pela prefeitura não investir em cultura? Eu não acho nem que perca dinheiro, acho que não. Mas também não, assim, a questão acho que nem é essa, acho que perde perde a possibilidade de criar uma cena cultural mais consistente dentro dessa ideia que eu coloquei um pouco mais atrás da cultura. Não é só show, teatro. Cultura é uma coisa muito mais ampla do que isso. Cultura é ali junto com a educação, é a formação das pessoas. Quer dizer, não é ter uma visão da cultura nesse sentido, como formação de cidadania, né, da capacidade intelectual das pessoas, de desenvolver as pessoas intelectualmente, de promover essa integração social. É uma coisa muito mais ampla. Então, aí acho que a questão não é nem dinheiro, é uma questão mesmo de cidadania, de oferecer uma estrutura que permita isso. Nós temos uma pergunta da aluna Camila Godoy. Paulo Reda, com a experiência que você tem na área de cultura, você estava comentando que as manifestações são importantes e tal, só que o que exatamente você acha que agrega na cidade de Campinas? E se você concorda também que a falta dessas manifestações mostram uma omissão da atual administração da prefeitura? Manifestações, você está dizendo que os grupos tenham trabalhos, etc. Bom, tá. Não, eu acho que é um conjunto de coisas. É claro que se você tivesse, dentro daquilo que eu falei, uma questão estrutural melhor, com espaços culturais disponíveis,
com projetos, com incentivo, etc., seria maior. Tem muita coisa acontecendo em Campinas. É uma coisa que eu acho engraçada quando as pessoas falam que em Campinas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, não tem cultura. Isso é uma bobagem. Tem muita coisa. Todo dia tem coisa. Eu fui editor de um jornal 5 anos. Eu fazia a página de cultura desse jornal todo dia. Todo dia eu tinha agenda para colocar no jornal. Eu tinha eventos acontecendo. Desde shows grandes, esses realmente não são em Campinas, porque Campinas não tem lugar para isso. Campinas não tem um teatro, assim, tem um teatro no shopping e o Teatro Castro Mendes. Então, quando vai ter um show, um teatro que vai levar mais público, tem que ir para Jaguariúna, para Paulínia, certo? Isso é uma coisa vergonhosa. Aí é uma outra discussão, é uma vergonha. Agora, tem desde um show de um grande artista até pequenos saraus, pequenas apresentações de teatro, exposições. Isso acontece todo dia, toda semana e coisas com qualidade. Tem coisas sem qualidade também, mas tem muita coisa com qualidade. E que tá, assim, às vezes eu acho que falta visibilidade também. As pessoas muitas vezes não sabem que isso está acontecendo. Fica restrita a um grupo muito pequeno, assim, as pessoas mais próximas daquele grupo. Essa questão que eu coloquei de se investir mais, de se dar mais atenção não só para a questão dos eventos, mas para a questão estrutural, eu acho que ajudaria muito nisso. Porque vai se criando, inclusive, o hábito. Você sabe que tem um espaço ali que, assim, cotidianamente, você vai ter programação, você vai ter oficinas, não é só a questão da programação também de eventos. Tá? Você vai, por exemplo, cria uma oficina. Dentro de um grupo de teatro, você cria aí você traz gente, você forma público, você forma novos artistas. Essa é a questão. Eu acho que formar público é uma coisa fundamental. Assim, hoje eu acho que tem uma preocupação muito pequena com isso. Por exemplo, eu não quero ser músico, mas eu gosto de música, então você forma público. Pessoas que gostam daquilo e vão ter possibilidade de assim, cotidianamente, periodicamente, ter uma programação de qualidade. Isso aí eu acho que é a grande questão. Eu passo a palavra agora para a aluna Érica Araújo. Paulo Reda, atualmente, tanto a PUC Campinas como o coletivo, a instituição que promove a caminhada do Hércules Florence, eles estão utilizando financiamento coletivo para a realização. Você acredita que essa seja uma alternativa para levar a cultura até a população de Campinas? Eu acho que é uma alternativa, mas ainda é muito limitada, né? Muito pequeno. Eu acho válido. Cada grupo vai fazer o seu, etc. Mas essa questão do financiamento coletivo, eu acho válida não só para a cultura, eu acho válida para outras coisas. Inclusive, é uma questão que eu acho que a gente deveria discutir para o jornalismo, para o futuro do jornalismo. Né? Como a gente está aí com os meios de comunicação, essa questão do próprio público financiar o jornalista é uma discussão interessante. Eu acho que vale, mas assim, para uma coisa mais macro de cultura ainda é pequena. Tem alguns grupos que conseguem mais, outros menos, mas é mais uma alternativa. Eu acho válida, mas assim, não é uma coisa que vai resolver a situação. Obrigada, jornalista Paulo Reda. Assim encerramos nosso último bloco e terminamos a mesa redonda de hoje. Por favor, pode fazer suas considerações finais. Queria agradecer aqui aos alunos da PUC Campinas. Eu já fui aluno aqui faz muito tempo. Eu não vou nem falar quanto tempo para não revelar a minha idade aqui. Mas fiquei muito feliz e eu sempre estou disposto, acho bacana conversar com os alunos aqui, porque dá uma ideia, né, de como está o mercado, o meio, etc. E é isso aí, queria agradecer e vamos torcer e trabalhar também para a situação da cultura na cidade melhorar. Obrigada, nós agradecemos sua presença hoje no estúdio. Foi muito bom conversar com você, ampliar o nosso conhecimento na área de cultura. A mesa redonda sobre jornalismo e cultura em Campinas foi produzida pela Turma 3, quarto semestre noturno, na disciplina de Rádio Jornalismo B do curso de jornalismo da PUC Campinas, sob orientação do professor Marcel Sheida, edição de Gabriela Cunha, comentários de Júlio Moreira e Stephanie dos Santos, reportagens de Camila Godoy, Débora de Almeida e Érica Araújo, apresentação de Celina Silveira e operação de áudio de Márcio Claver. Obrigada a todos e boa noite. Foco informa, foco informa, foco informa. Foco informa. Foco informa, foco informa, foco informa.